Sejam bem-vindos depois dessa conquista aí do Brasil. Estamos aqui nos preparando para iniciar o nosso bate-papo. Estamos esperando a Janete chegar. Nós somos aprendizes. Estamos aqui ensaiando. William, que legal, William, você está por aqui? Oi, Janete, chegou. Cheguei. Que bom. Bom dia. Eu estava falando que nós somos aprendizes, né? É verdade, Vira. Nossa, que dificuldade. Somos aprendizes. É quando a gente tem os universitários nos ajudando, né? Ajuda muito, né? Ajuda muito. Foi. Eu acho, já que a gente está nos ajustes, tá? Eu não sei se a minha imagem está aparecendo. Está aparecendo, está sim. Tá? Tá ok. Eu estou com o telefone em pé, né? Eu não sei se deitado, deixa eu ver se deitado melhor. Deixa eu ver aqui. Tá. Eu acho também que pode sim. ser melhor. Fica melhor sim. Fica melhor por conta do fone, né? Do fone também. Isso. Só que aí eu não consigo ver. Eu não consigo ver as pessoas que estão entrando, eu vejo na lateral. Ah, tá. Quer virar de repente, então? é melhor colocar em pé. Deixa eu virar, permanece o seu. Tá. Deixa eu ver se vai dar diferença aí. Tá, realmente você tem que virar. Tem que virar para. Não tem problema, não. Isso. Tá bom. Então, assim, nós agradecemos quem está chegando aqui. Nós vamos dar continuidade a essa atividade, que é uma atividade da unidade do MAP Cristo Consolador, que fica em Itaguaí. Lembrando, só um pouquinho da história, que esse projeto começou há muitos anos, né, pelo samaritano, quando quase ninguém estudava dependência química, né, então nós tivemos essa orientação da espiritualidade há muitos anos, e aí começamos a estudar, começamos a conversar, a ter palestras e tal, e aí surgiu a campanha para a gente conseguir o espaço que nós temos lá em Itaguaí hoje, né, com mais de 8.000 metros quadrados e uma área de mais de 500 metros construídas e que atualmente está passando por uma série de melhorias. E nós estamos também, né, Janete, assim, numa coincidência, numa convergência, que nós estamos também para fazer a impressão da 6ª edição do nosso livro As Drogas e Suas Consequências, em que tem lá algumas imagens do nosso projeto, que você está lá, né, como nossa sempre voluntária, trabalhando lá no contexto, fazendo as palestras, estudo também, e temos um pouco do histórico de como tudo começou, né? E temos também artigos atuais falando do processo da dependência química no contexto da pandemia. Então, nós estamos nesse momento, vamos dizer assim, de convergência ímpar, né? Então, Janete, mas antes da gente ir direto ao assunto, que é essa questão do desligamento, né, aprendendo a me desligar, eu queria que você falasse brevemente assim, do teu percurso, né, da sua formação, por onde você transita, que eu sei que você tem muita vivência na sua função, né, de assistente social e outras tantas, né, mãe, né, avó, né, é uma cidadã ativa, né? Ativa mesmo do contexto social em vários sentidos. E fale um pouquinho então da sua trajetória, do seu trabalho, né, para depois a gente ir entrando no tema. Lembrando o seguinte, que embora
seja aqui um tema que nós estamos explorando do livro, né, dos familiares de Narcóticos Anônimos, mas esse tema nos diz respeito a todos, que não é só em relação à questão da droga. Como é que a gente consegue ajudar, às vezes, um familiar, um amigo, ou, né, um relacionamento, né, afetivo, de amizade mesmo, sem a gente naufragar junto com aquela pessoa que está precisando, né? Então, você podia falar um pouquinho da sua trajetória e depois a gente vai chegando aí para o tema que é o tema principal. O nome da lição é Aprendendo a Me Desligar, que é um depoimento riquíssimo, por isso que nós trouxemos aqui hoje. Tá bom, Bira. Então, primeiramente, bom dia a todas e todas. É com muita alegria, né, que recebo esse convite aí tão generoso do Bira, a considerar ainda a minha condição de muito aprendiz nesse processo. Dizer que, assim, me sinto muito grata, né, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, trocando um pouquinho de experiência, né? Então, assim, e falar um pouquinho também desse meu percurso no MAP, que para mim tem sido um grande aprendizado enquanto pessoa, né? Enquanto profissional também, que acabo de alguma forma também contribuindo e recebendo muito, né? Nessas trocas que nós temos lá no MAP, através de palestras, de profissionais, né, muito ricos, né, com grande conhecimento na área da dependência química, através dos nossos estudos, né, que a gente vem, então, também se apropriando de alguma forma dessa temática, né, e o Bira, então, me coloca nesse contexto, né, o MAP nos dá essa oportunidade. Eu acho que, assim, uma questão assim, muito importante, Bira, da gente destacar, que é exatamente essa, né? A dependência química, né? A forma como o MAP lida, né? Dando a ênfase, né? No conhecimento científico, que é extremamente importante e que é enriquecedor e que traz aí as vertentes, né? Traz os caminhos para se trabalhar, né? Para se entender esse grande desafio, né? Que é da humanidade, que é a lidar com a questão da dependência química, mas a ênfase que o MAP dá em relação ao entendimento do ser, né? Olhar o ser como um ser mais amplo, né? Nesse contexto não só da dimensão biopsicossocial, mas também espiritual, né? Como você sempre faz questão muito de fazer essas colocações. Então, porque isso amplia o nosso horizonte, né? Então, a gente passa a entender esse ser, né? Não só com aquele contexto né, tanto das relações humanas, né? No nosso processo aqui transitório da matéria, mas para além. E isso contribui muito para a gente, então, ampliar a nossa visão de mundo e como também lidar e aproveitando também, Obira, acho que é importante falar. Né? Só levanta um pouquinho Sim. mais, que aí você está baixando. Aí agora melhorou. Coloca um pouquinho mais para cima. Tá baixando aqui. Então, aí já ficou baixo. Você tem que aumentar um pouquinho, senão você vai saltar do. Aí, agora é ótimo assim. Tá, vamos ver se ele fica, porque ele tá. Agora está ótimo assim. Tá, vamos ver se ele fica, Bira. Ah, Porque esse processo, Bira, de trabalhar com a questão da espiritualidade, né, sem cunho, né, sem viés religioso, né, de colocar, de impor ali uma vertente religiosa, mas entendendo o ser humano, né, que ele também tem essa essência, né, essa essência divina, que é a sua espiritualidade, e que essa potencialidade ela pode então contribuir no processo de recuperação dessas pessoas. Então acho que isso também, assim, para mim, a meu ver,
é assim, é fundamental nesse processo de recuperação, de como o MAP, então, traz essa possibilidade, né, de ampliação, independente, né, se esse indivíduo tenha ou não religião, seja dessa ou dessa vertente religiosa, né, utilizar essa potência divina que ele tem dentro dele, a partir, né, claro, dessa vontade, desse querer, para potencializar também esse entendimento e contribuir no processo de recuperação, né? Muito bom você falar desse aspecto, Janete, né? Porque a própria Irmandade, né, que eu acho que é uma grande universidade, não deixa de me encantar nos depoimentos, né, nas experiências que a gente já teve de visita às salas, etc., quando ela vai falar da espiritualidade. Então, porque a gente não confundir espiritualidade com rótulo religioso. E é importante, a gente fez, né, no nosso curso, aí depois a gente vai estar divulgando aí novamente, quando a gente fez aquela discussão, né? É importante, cada vez mais, a própria Organização Mundial de Saúde recomenda que seja valorizada a religiosidade do indivíduo, a crença que ele tem, né? E nós, enquanto aprendizes, como você bem falou, seja com rótulo de profissional ou não, mas que possamos ter esse entendimento de respeito à crença dele, né? Mas que cada vez mais a ciência está comprovando, não só na linha da dependência química, mas em outros tipos de doenças, né? Quando o indivíduo ele tem uma ligação com a espiritualidade, com a religiosidade, conforme seja o rótulo, né? Que tem ou não tenha rótulo, mas é um passo a mais na busca da saúde mesmo integral, né? Como você disse, né? A questão do bem-estar geral. E na dependência química isso não vai fugir, porque aí nós vamos ter um entendimento desse contexto. E como nós estamos dentro de um contexto também espírita, e aí dentro que a própria ciência espírita coloca, né, a gente ter um entendimento mais amplo, a gente procura alcançar tudo que a ciência humana oferece, né, tudo que oferece em todos os aspectos, a psiquiatria, a psicologia, serviço social, em toda a medicina como um todo, né, essa gama enorme, e juntando com a espiritualidade e com o que a doutrina espírita também nos ensina, né, nos ajuda. E nós vamos pegar lá na Joana de Ângeles, né, que é a grande referência também nos livros, né? Temos o último livro que nós organizamos e foi editado também pelo MAP, a terceira edição, só com o texto da Joana de Ângeles, aí comentado por colegas, né, amigos, psiquiatras, né, médicos, né, pedagogos, etc. Então, depoimentos também, a partir dali, abrindo o leque, então, para que a gente possa ter um entendimento dessa doença. Mas aí, Janete, o nosso tema hoje é aprendendo a me desligar, né? E é um depoimento de um familiar muito rico. A gente pode ir lendo e comentando e depois a gente contando aí com a colaboração dos que estão nos acompanhando e deixar aí a sua reflexão, a sua indagação, a sua contribuição de fala mesmo, que vai nos enriquecer. E nós pretendemos depois salvar, né, gravar e vamos compartilhar isso, né, em outros canais para que mais pessoas possam ter esse entendimento. Porque o que a gente vê, e talvez você como profissional também da área do serviço social, na área da dependência química, às vezes existe, eu acho que historicamente, uma preocupação muito com o usuário, que é pertinente, necessário, né, essencial. Mas o cuidado com o familiar, ele ainda não tem uma dimensão que talvez hoje já tenha do atendimento ao usuário. Não, o problema está com ele. Mas, como diz o nosso querido Jorge Pacheco, né, médico homeopata, ele sempre dizia, e isso é muito recorrente no contexto da dependência química, que a doença ela não é contagiosa, mas ela é contagiante. E a família adoece. A família adoece, né? E precisa desse cuidado até para que ela possa cuidar do seu usuário. Agora, como cuidar
como ajudar sem ser um facilitador, né? Que muitas vezes nós vamos tentar ajudar e às vezes a gente, né, naufraga junto com o usuário, não consegue ajudar. Então, essa página de hoje, ela vem destacando aqui, eu vou lendo os trechinhos, a gente vai batendo Tá, papo e depois, mais para o finalzinho, a gente verifica as contribuições que possam chegar e a gente vai aproveitando aqui a contribuição mais para o final, tá bom? perfeito, Bira. Então, assim, o texto começa assim: como posso encontrar serenidade e paz em minha vida quando meu filho está se matando com droga e sua vida está em completa desordem? É a reflexão que ela começa no texto dessa. Essa foi a minha primeira pergunta que fiz quando comecei a frequentar as reuniões de Naramã, que são de familiares. Sou uma boa mãe e boas mães cuidam e estimulam seus filhos. O conceito de desligamento era algo muito além da minha compreensão. E é muito interessante, né? Muito desafiador, quando no primeiro contato que ela está vendo aqui, quando o familiar ela vai receber uma fala, você precisa se desligar, você precisa se distanciar. E aí vem também da gente na condição de aprendiz, né, Janete? Seja profissional ou seja no campo do voluntariado, que é o caso do MAP, né? Que não é restrito a profissionais, muito pelo contrário, Sim. mas que a gente possa ter esse exercício da empatia. Tipo, não, você precisa. Vai precisar, eu já sei que precisa, mas como que eu faço isso? Eu acho que a questão da reflexão, ela começa exatamente aí. Então, essa familiar, ela diz, não, como? Como eu vou ficar, desligar se eu tenho um filho que está na situação? Né? E esse eu acho que é um dos maiores desafios, não? É verdade, Bira. E até porque também, penso eu, que a própria concepção de desligamento, né, que normalmente se tem, né, vai causar aquela estranheza, porque quando a gente fala em desligamento, parece que a gente está se colocando à parte, né? Ou como se a gente não tivesse nenhum tipo de envolvimento, ou seja, eu vou passar a não ter mais preocupação com aquela situação, o que não é verdade, né? Eu acho que aí está muito também imbuído, Obira, da própria condição das nossas crenças, né? Naquilo, quando a gente pensa na questão, por exemplo, da família, quando a gente assume, né, papéis de uma de cobranças extremas, né? No sentido de achar que a gente tem que conduzir a vida do outro, né? De uma forma controlando, de uma forma direcionando. Então, quando a gente, né, essa reflexão, né, traz para a gente, que a gente escuta, então, assim, nossa, o desligamento, como assim? Eu sou responsável, né? E a gente sabe que em família, né, nós temos as nossas responsabilidades, principalmente como pais, educadores, né, avós, avós, e nós nos sentimos, sim, responsáveis, mas eu acho que precisa ter um limite, né, daquilo que você pôde contribuir, né, dentro ali do seu entendimento, do seu processo de vivência, das suas experiências, que você pôde contribuir para aquele sujeito, né, para o desenvolvimento daquele sujeito, e como ele, né, se colocou no mundo a partir de então. Porque eu acho que é importante a gente ter esses limites e essa diferenciação que às vezes a gente não consegue, porque a gente se mistura tanto, né? Ou a gente se coloca tanto no papel, como eu disse, de controlar, né? De direcionar ou criar expectativas para o outro, projetando muitas vezes aquilo, né, que a gente deseja para a gente. Então, o outro tem que realizar aquilo que eu desejo, né? Então, e a gente também se cobra muito. Então, assim, o filho tem que responder exatamente como eu planejei, né? E a gente esquece muitas vezes, Bira, que nós somos indivíduos
singulares, né? Por mais que assim a gente dê uma educação ao filho, né? Ele vai ter a sua forma, né, de percepção. Então, assim, eu acho que essa questão dessa reflexão é o primeiro momento, né? Primeiro que eu acho que ela então encontra uma outra possibilidade, né, de pensar, porque ela estava tão envolvida e que traz, então, mexe com as suas estruturas, né, porque a gente tem muito isso. Então, esse acho que é o primeiro passo e é um passo importante, né, através dessas vivências, dessas trocas, dessas experiências ricas, que faz com que a gente, então, vá entendendo que o desligamento não é uma questão, né, de Não é você... abandono, né? Não é abandono, exatamente, né? Não vou deixar de lado, mas eu preciso ali também estabelecer certos limites, né? Isso, muito bom, muito bom. Eu estou lembrando aqui, ontem terminou a reprise da novela das 6, eu acho que é A Vida da Gente, se não me engano, né? E tem um personagem lá que coloca essa questão da mãe, onde ela é autoridade, ela é interventora, né? Ela é amor, ela é controle, exatamente como você colocou aí, né? E a gente vai ver aqui que essa questão ela é muito limítrofe, né? Como você muito bem falou, em todos os aspectos, em relação ao filho, ao parceiro, à parceira, ao emprego, etc, etc. E ela então continua aqui. Aprendi que meu conceito do que é ser uma boa mãe, na verdade, facilitou ao meu filho continuar usando drogas. Então, assim, aí vem aquela ideia, aquele entendimento da expressão de facilitador. O que é facilitador nesse conceito? Não só da dependência química, mas a gente pode abranger para outros aspectos. Aquilo quando a gente acha que está ajudando e está atrapalhando. Aquilo enquanto a gente acha que está ajudando a crescer, nós estamos infantilizando. Mais ou menos alguma coisa que você disse aí, nesse sentido. A gente infantiliza, a gente assume o lugar do outro e ele não cresce. E aí a Sim, gente começa a ter um papel de facilitador. E na dependência química isso realmente é bem complexo. Aí ela continua aqui. Tive que entender que um adicto, né, aquele dependente químico, né, o que tem a escravizado à droga, não pensa ou responde da mesma maneira, gentil que uma pessoa não adicta faria. Então, começar a entender que o raciocínio, a dinâmica do adicto é outro. Então tem uma questão muito assim, narcísica, primeiro eu, primeiro eu, primeiro eu. Ele não consegue ver a dor, não consegue alcançar o que o outro sofre, né? E às vezes a gente fica esperando, enquanto perfeito, Bira. familiar, que aquele outro nos reconheça, mas ele não é, porque está tão envolvido na própria doença dele que ele não consegue. E aí, uma vez compreendi que minhas tentativas de ajudar meu filho estavam apenas tornando a situação pior. Percebi que precisava aprender a me desligar. E aí, Janete, é complexo, não é? Mas é necessário, não? É verdade, Bira. Como nós estávamos, né, dizendo, e a doutrina espírita ela vem contribuir muito, né, para esse entendimento. Nós somos espíritos, né, que fomos criados em momentos diferentes, né? Temos responsabilidades mútuas. A gente sabe que as famílias, né, elas estão ali juntas, né? Por um motivo, né? Por um propósito, principalmente de crescimento, né? De experiências, na contribuição ali um do outro, né? Do aprendizado. Mas, e essas vivências, né? São muito desafiadoras, né? Principalmente para quem passa numa situação desse porte, e é natural que, né? A gente vá aprendendo aos poucos a lidar com essa questão. E o importante é que a gente, né, busque essa compreensão, busque ajuda, né, busque outras alternativas para poder se reestruturar, né, para poder ter uma condição realmente de que você possa ajudar o outro, né, para que você realmente
Porque quando você entra nessa questão, você realmente tende, né, a se envolver tanto, né, de tal forma ou que você vá minimizando ali determinadas situações ou que você, né, não vá enxergando, né, de uma forma mais racional, né? E aqui acho que ele fala também um pouco disso, dessa questão, que ela fala o seguinte, logo depois do item que você leu, né? Para mim, desligamento significou me desconectar emocionalmente da adicção, né? Foi assim que pude lidar de maneira racional com meu filho. Ou seja, esse envolvimento de tamanha, né, proteção, né, dependência, né, de você sentir, né, se colocar o tempo todo como como se fosse uma representação do que o outro sente. Então, se o outro está bem, eu estou bem. Se o outro, né, não está, eu não estou. Então, você passa a viver de uma maneira que você está totalmente misturado. Você não consegue entender que a vida do outro, né, apesar ali das questões e das consequências, é óbvio, é uma escolha dele, né? É uma escolha do sujeito. Então, ela coloca aqui que ela pôde lidar de maneira racional com meu filho, ou seja, a gente precisa, né, às vezes, fazer esse movimento mais racionalização mesmo, né? Aí mais no nível da compreensão, né, de discernimento, de pensar, não, eu preciso estabelecer limites, ele precisa entender que daqui, né, eu tenho que me posicionar dessa e dessa forma. Mas como a gente estava falando, né, Bira, isso é um processo, por isso que a ajuda de profissionais, né, de locais, como, né, de instituições como nós temos no Brasil, como, né, Alcoólicos Anônimos e outros, é extremamente importante, né, para esse entendimento. Gente também, que é um trabalho fantástico, também, né, para esse despertar, porque não é um processo que vai se dar de uma noite para o dia, né? É um processo de grandes desafios, como você falou, de inúmeras complexidades, né? Cada um vai se colocar de uma forma, né? Então, assim, é um processo realmente de construção, de apoio que esses familiares necessitam para poder, então, de alguma forma, né, mais substanciosa, realmente contribuir nesse processo aí de recuperação. E nós sabemos que não é fácil, né, Mira? Isso aí, nesse sentido, né, Janete, né, tem aquela questão assim, né, Jesus nos ensina, né, não precisa de julgamento, não julgueis, precisa de compreensão. Então, o familiar, ele precisa desse suporte, mas é importante, assim, que aí ele possa, o familiar, permitir que ele também está adoecido. E a gente pode falar assim, dessa fragilidade emocional que todos nós podemos passar e podemos estar naquele momento, né? Ou como você falou, temos estruturas e estruturas, né? De acordo com a nossa estrutura psíquica, né? Lidamos mais com determinadas situações, outras não e tal. Mas que às vezes a pessoa está tão fragilizada que ela precisa dessa terceira força para intervir. Essa terceira força que vem através, seja de um voluntário, seja de um profissional, seja de um grupo de mútua ajuda, que é o trabalho que a gente está fazendo com esse Consolador, quer dizer, é nesse mix de voluntários que se especializam, que se preparem, de profissionais também, e que ex-usuários e familiares também, né, que já tiveram essa vivência, e aí se forma essa grande rede de dar acolhimento, porque às vezes a pessoa já começa a ter esse discernimento, né? Mas isso, como você bem falou, é processual. Internamente, né, eu sei o que é necessário fazer, mas eu não consigo. Então, aquele familiar está precisando de ajuda. E aqui, na nossa página de reflexão, ela vai continuar onde que você pontuou, né? Foi assim que pude lidar de maneira racional com meu filho. Quando estava ligado à adicção, meu humor dependia de como ele estava. Se ele estivesse bem, eu ficava feliz.
Se ele estivesse sob o efeito das drogas, eu ficava deprimida. Se ele furtasse algum dos meus pertences, entrava em desespero. Se ele caísse em um poço, eu estaria lá no fundo para protegê-lo. Olha só, depois ela vai ver essa diferença. Eu estaria no fundo do poço para protegê-lo. Fiz um enorme investimento emocional para saber como meu filho estava agindo, o que fez com que a adicção dele pudesse me controlar. Então, a gente fica sob o controle do adicto. E o trabalho, quando a gente se permite se rever, porque assim, o familiar também ele deve se esforçar para dar esse primeiro passo. Não, para aí, o que eu posso fazer por mim que vai beneficiar o meu filho? Né? Se ele abre essa porta, aí eu acho que já começa, até na própria palavra do Naranon, começa a recuperação dele mesmo. Eles vão dizer assim, não, eu comecei a minha recuperação, como assim? Eu não sou usuário, eu comecei a minha recuperação daquele ser que era facilitador, que era emocionalmente descontrolado, então eu estou me recuperando. Então ela começa a se recuperar. Quando aprendi a me desligar, cortei o cordão que nos unia. Agora, quando o adicto tem uma recaída, sou capaz de me conter. Assim, não vou parar no fundo do poço como ele. Olha só que fantástico. Não vou parar no fundo do poço como ele. Fico de fora, no alto. Interessante. Ou seja, ela essa já figura teve uma dela. outra percepção, né, Bira? Como Percepção, muda, né? exatamente. Já está O começando a mudar. entendimento. Ela fala assim, eu fico na entrada do poço, mas estou preparado para ajudar se ele se dispor a ser ajudado, né? Muito interessante, que aí, como você disse, ela já começou a ter outra percepção e começou a ter um outro olhar. E brevemente, agora fazendo aqui uma mini pausa, que a gente já está com 30, quase 40 minutos, acho que é 30 minutos, né? Que a gente começou 11h15, 11h20. As pessoas que estão nos acompanhando podem deixar suas contribuições, alguma fala, alguma indagação, que a gente daqui a pouquinho a gente vai ver. A gente tem várias pessoas aqui, mas pode deixar aí a sua reflexão, o seu depoimento, para que a gente possa agregar e enriquecer esse nosso encontro aqui, não, Janete? Com certeza, é sempre muito importante, né? E aí, então o que você destaca? E aqui ela agora já está no outro momento, né? Ela já não está mais pulando dentro do poço junto com o filho lá embaixo para esperar ele cair. Ela está lá em cima esperando que, olha, se você precisar, eu estou aqui. Sim. Então, ela conseguiu, então, fazer esse processo de desligamento. E tem uma máxima, né, que a gente repete sempre, né, quase que um mantra, né, entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego nas mãos do poder superior, confio, aceito, agradeço. Quer dizer assim, é lógico que isso é um propósito que eu acho assim extremamente desafiador, que talvez seja o propósito até da nossa existência, de chegar nesse nível de quando nós não pudermos estar diante da questão que nós podemos resolver, de reconhecer a nossa impotência, de entregar nas mãos do poder superior, como a Irmandade fala, né? Ou na mão do Deus que cada um concebe. Olha, isso eu não consigo fazer. Eu não consigo agora estar, por exemplo, lá nas linhas de frente, né? na população que está em situação de rua, etc, etc. Mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu posso dentro do meu contexto, dentro da minha realidade. E vou entregar nas mãos do poder superior para que ele desperte. E aí a gente não pode descuidar, né, Janete, né, pelo conhecimento que a doutrina nos traz, da prece, né? A prece é o nosso grande preventivo. Para a gente, é o nosso alimento psico-espiritual e vai, com certeza, levar até aquele que está distante, naquela situação que ele não despertou, os amigos espirituais estão ali, esperando que ele, olha, desperte. Para que a ajuda possa chegar, né? Quer dizer, esse conjunto, né, de fatores, né? Por isso que é muito importante, né, o Bira, a gente ter uma visão mais alargada desse processo, né? Porque quando a gente tem esse olhar, né, desse entendimento maior, desse poder superior, né, a partir da crença que você tem, você
passa a exercitar, né, e a ter esse entendimento, ainda que seja gradual, né, como você falou, tudo isso que você pontuou, né, vamos dizer assim, esses caminhos aí, eles são, vamos dizer assim, são o ápice, né, mas a gente está no processo, então a gente está fazendo isso, né, e vai, então, fazendo esse entendimento devagarzinho. E o MAP, esse trabalho que o MAP proporciona exatamente isso, porque vai te dando ferramentas, né? Vai te oferecendo, vai te despertando, né, esse entendimento maior, e você vai aprendendo, então, inclusive também, como você falou, eu vou destacar aí a questão da aceitação, que é muito importante, né? Porque a partir do momento que eu aceito, né, aquela questão, eu consigo lidar melhor com ela, né? Ou seja, eu não vou fugir, eu não vou escamotear, não vou minimizar, mas eu vou ter maturidade suficiente para olhá-la de frente, buscando a ajuda necessária para que eu possa lidar com ela, né? E também, que é o que o Espiritismo também contribui muito, né? Dizendo para a gente que cada um tem a sua experiência, né? Ou seja, também ninguém se perde, né? Nós estamos num processo, né? Por mais que às vezes, né, quando, né, existe a relação do amor, né, nem a morte, né? A gente vai estar sempre ligado. Então, assim, isso também nos dá esperança, né, Bira? Porque você passa a entender que a vida continua, né? Então, é sempre um processo de aprendizado, e que nós somos espíritos imortais, estaremos sempre em comunhão, né? E, de certa forma, nós vamos estar, né? O amor que nos liga, né, vai sempre nos manter. Então, isso assim, também é um ponto assim, de importância, né, para a gente compreender que o outro, né, tem as suas escolhas, e que a gente, né, precisa buscar, sim, os caminhos para contribuir de uma forma, né, que a gente primeiramente se cuide, né, para poder cuidar, né, como você falou, Muito porque importante, todos nós importante. Temos as nossas fragilidades, né, Bira? Com certeza. E aí a gente precisa se cuidar, né, para poder cuidar do outro, né? Isso. Acho que essa fala assim, ela é muito central, né? Nesse sentido, a gente precisa se cuidar para poder cuidar do outro. E o que você disse também, ninguém se perde. Aí vem o alargamento, como você diz, a visão doutrinária, em todos os aspectos que a gente possa entender, da ciência, né? Que a doutrina espírita é isso, né? Filosofia, ciência, religião, e ampliar esse olhar nesse sentido, que ninguém se perde, e lembrando até a palavra da ovelha perdida, né? Que trabalha até com as crianças na evangelização, mas extremamente rica, né? Da ovelha, daquele ser que não vai se perder, que vai chegar o momento dele, mas o nosso desafio é fazer, enquanto familiar, primeiro, como você diz, nos cuidar, porque a partir do momento que a gente se cuida, o nosso olhar passa a ser outro. Sim. Porque muitas vezes, aquela nossa lógica de fazer, né, de tentar ajudar, de querer ir lá no poço pegar, né, e trazer para si, não funciona. E aí, esse primeiro passo do familiar é reconhecer que ele precisa, não sei que eu estou fazendo certo, ou ainda, ele pode até reconhecer que ele não está fazendo certo, mas ele não consegue fazer diferente. Então, assim, eu estou, e às vezes é isso que a gente vê nos nossos estudos, lá no Curso Consolador, no contexto profissional também, quem está precisando mais de ajuda? É o usuário ou o familiar? E às vezes é o familiar. Porque o familiar está tão afetado, tão prejudicado emocionalmente, com a estrutura totalmente desorganizada, e que a pessoa se deprime e tal. Ainda tem algumas falas assim, interessante, fulano está usando, está lá, está bem, está, né, na fantasia dele. Eu estou aqui, depressivo, angustiado, sabe, cheio de sequelas emocionais, psicológicas, e aí mostra o quê? Que nós precisamos
de estar nos cuidando, né? Nos robustecendo para que a gente possa poder ajudar. E aqui, Janete, agora realmente vamos Sim. encaminhando para o final. A reflexão para hoje, que diz aqui no livro, né, que esse livro, quem desejar encontrar, tem nas Irmandades Anônimas, que é Compartilhando Experiência, Força e Esperança, de familiares de narcóticos anônimos. É muito lindo, e cada dia tem um texto de reflexão. E ela diz aqui, reflexão para hoje. Desligar-me não significa que não me importe. Olha só, isso aqui, ó. Desligar-me não significa que não me importe. Significa que permito a mim mesma manter minha saúde emocional para que quando o adicto estiver pronto para receber ajuda, eu possa estar lá preparada para ajudá-lo. Aquilo que você disse aí, a gente precisa se cuidar para cuidar do outro, né? É verdade, cuidar do outro. Bira. E aí vem a reflexão final. Fundamental. Hoje farei o melhor que puder para aplicar o conceito de desligamento em meus relacionamentos. Ele está falando de todo tipo de relacionamento, né? Seja filho, pai, companheiro, amigo, etc. Né? Sim. Caso não possa me desligar completamente, tentarei apenas relaxar um pouco, né? Esse pensamento aqui é da Melo Birch, não sei se é assim que pronuncia, mas ela estuda sobre dependência e codependência, né? Tem uma literatura interessante. Então, assim, eu acho que fica essa reflexão em que a gente possa compartilhar esse entendimento que o familiar está adoecido tão quanto o usuário, que ele precisa também de tratamento. Porque, assim, enquanto o usuário ele reage, ele resiste, quando o familiar começa a fazer esse movimento, é como se fosse um jogo, né? Aquele efeito dominó, sabe? É uma coisa em cascata. Você muda, nós mudamos, e aí a mudança vai muito além das palavras, porque muitas vezes nós repetimos as mesmas coisas para querer ter o mesmo resultado, e não teremos. Nós devemos ter atitudes diferentes para ter resultados diferentes. Aí o conhecimento vai nos favorecer a novas atitudes, e essas atitudes vão interferir também, muitas vezes, na questão do usuário, porque a sua postura passa a ser outra. Começa a haver um estranhamento, né? Eu lembro de uma situação que assim, não, meu filho quando chegava, eu ia lá, brigava, etc, etc. E aí depois no outro dia começava tudo de novo, etc. Essa história é muito padrão, né? Que é muito recorrente acontecer isso. O companheiro também, a companheira, a partir do momento que ela começa, a pessoa começa a ter esse suporte, a ter o discernimento, a encontrar a força emocional que o recurso terapêutico vai dar, a doutrina vai dar, qualquer segmento pode contribuir, mas a gente chama atenção aqui que é importante que há que ter um conhecimento mais específico em relação à dependência química. Às vezes tem profissionais e profissionais que não entendem sobre a dinâmica da dependência química, que falam, né, muita abobrinha, seja ele psicólogo, psiquiatra, não tem um entendimento disso aí. E às vezes a pessoa sai desorientada. E assim também acontece com o voluntário, que pode não ser profissional. E assim também acontece com o familiar. Então, a partir do momento que a gente começa a entender um pouquinho mais que doença é essa, esse olhar, né, do que a gente vem discutindo, né, Janete, que faz parte dessa equipe que a gente vai refletindo, discutindo, nesse olhar mais amplo, nesse olhar assim de ver a questão do sujeito, a questão do social, que contexto é esse, que olhar que nós podemos ter, para que também temos aquele cuidado de não querer imputar somente no usuário a razão de tudo. E nós somos, né, um indivíduo sócio-histórico, né, Janete? Né? Quer dizer assim, olha só, não que a gente vá abrir mão da nossa responsabilidade, não estamos dizendo isso. Mas, por exemplo, nesse contexto da pandemia, eu acho que é um grande exemplo. Quando as pessoas adoeceram, eu acho que não tem um cidadão na face da Terra que não tenha ficado com algum tipo de sequela, por mínima que seja. Seja da doença, seja do psíquico, do medo, do pânico. Então, assim, mostra o quê? Que o contexto social, ele é responsável, sim, pela nossa saúde mental também. Então, não está só no indivíduo, também. Mas nessa visão de indivíduo sócio-histórico, né,
abrange mais esse olhar para que a gente possa ter um entendimento de que doença é essa e de que maneira nós podemos favorecer a melhora. E que nós estamos também no contexto de sociedade adoecida. Aí eu queria que você explorasse até um pouquinho mais, Danete, nesse contexto que eu sei que você tem esse olhar do subjetivo, desse olhar mais crítico, de não querer imputar ao indivíduo a responsabilidade por ele somente. E vou te passar já para você comentar, para a gente estar fechando. Tem um estudioso que há muito tempo nós buscávamos na fonte dele, Eduardo Calina, né? Era um psicanalista argentino, muito reconhecido, na época cuidou do Maradona e outros grandes famosos, né? Ele usava uma expressão assim: ninguém é original na sua própria patologia. Olha só que fantástico. Ninguém é original na sua própria patologia. Nós somos o todo. Nós prejudicamos o meio também nos prejudica, nós ajudamos o meio nos ajuda. Então, nessa visão mais holística, né, que abrange a todos nós. Se você puder dar sua contribuição nesse olhar mais crítico do social, para a gente estar fechando. É isso aí, né, Bira? Você colocou muito bem. Nós somos frutos, né, desse contexto, né, social, econômico, político, né, cultural, subjetivo, né, individual, das nossas relações humanas, né, principalmente também, né, a gente sabe o quanto a gente traz também da nossa vivência em família, né, por isso que a importância também da base familiar, né, que traz ali, principalmente na condução, nos exemplos, a gente sabe disso, mas a gente não pode, não deve desconsiderar essas outras dimensões. E a gente vive, né, uma sociedade ainda também muito pautada, como você falou, né, muito adoecida, muito individualista, né, a própria organização social que nós estamos vinculadas, né, que é uma sociedade pautada, né, no lucro, né, na mercantilização, nos valores, né, superficiais. Então, a gente sabe que tudo isso, a seu modo, acaba corroborando de alguma forma, né, para a estruturação desse sujeito, né? Então, ele é fruto, sim, né, também. Então, a gente, quando a gente amplia esse olhar, a gente vai entender, né, de uma outra forma. E não é à toa, por exemplo, que a Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, né, eu não sei se foi em 1940, agora me fugiu aqui o ano, então eu prefiro não falar, mas ela também coloca as outras dimensões, né, os outros determinantes, né, porque assim a gente entende a saúde, né, como um bem maior, mais amplo, né? Então também no seu contexto social, econômico, né? Também no seu contexto espiritual. Então isso diz muito para a gente, né? Porque a gente começa a ter realmente uma visão mais ampla desse indivíduo, né? Falhou o som. Seu som saiu. Para lidar com essa... Voltou, agora tá ok, tá ok. Voltou. Voltou. Tá. Para que a gente então possa lidar, né, maior com todas essas complexidades. Mas realmente o sujeito ele é fruto de tudo isso, né? E ele expressa, né? Então acho que a maneira que a gente vai caminhando, que a gente vai mudando a nossa forma de pensar, né? Entendendo outras dimensões que vai fazer com que a gente modifique. Isso que é o importante, porque não é entender por entender, né, Bira? Eu acho que a grande questão é essa, você compreender, alargar o seu entendimento, mas para que você faça um processo de mudança interior, né? E automaticamente você também vai impactar, né? Você vai impactar a transformação da sociedade, né? Porque como você falou, nós somos seres
que somos seres sociáveis, ou seja, né, eu por mais que que a gente esteja, né, vivenciando o mundo, ainda que tem, né, esse entendimento, porque, enfim, são ideologias, né, são estruturas, ainda é uma dinâmica social ainda vinculada a outros aspectos, vamos dizer assim, superficiais da matéria, né? Nós também temos esse outro entendimento que a gente pode, então, fazendo essas conexões, essas relações e modificando o nosso olhar, né? É a forma que a gente tem, porque a gente sabe que a estrutura, né, de uma sociedade, ela tem os seus impactos ali. E quando você não tem nenhum processo, você não participa, né, de um processo assim mais crítico, né, ou quando você não se limita, né, a não expandir também a sua consciência, você de alguma forma também vai ficar limitado para conseguir reagir ou agir de uma forma mais saudável, né, vamos dizer assim, a todos os desafios, né, aí no contexto da dependência, nos desafios que nos abarcam a todos nós, né, que a gente vivencia, enfim. Ok, né, então estamos chegando aqui ao final, estamos vendo aí algumas pessoas que chegaram, né, a mais, mas nós vamos deixar, pretendemos saber como salva, mas vamos salvar, mas assim, estamos no processo. Estamos no processo, aprendendo, né, hoje eu consegui entrar mais fácil, mas em outros assim, não entrava, até que fomos rapidinho. Mas agradecendo a todos. E tem alguém que colocou uma questão aí, brevemente, com uma questão assim, bem complexa, que é recorrente, né? Quando o indivíduo ele começa a furtar, né? Começa a tirar as coisas de casa, né? Então, isso é uma demonstração que ele perdeu totalmente o controle, né? E a mentira, né? E aí a gente vai falar, eu acho que isso é para outro encontro, né? Sobre as comorbidades que tem em relação à dependência química, né? Que às vezes a pessoa tem um problema de dependência química, mas tem outro transtorno psiquiátrico, né? Como um dos mais comuns é borderline, é bipolaridade, né? A questão da hiperatividade também é muito comum, aí precisa tratar também nesse ângulo mais amplo, né? Além da questão da droga, em relação a isso também. Mas a gente queria lembrar, assim, até um princípio da constelação familiar, que é a questão da ordem, da hierarquia, que muitas vezes no contexto da dependência química isso fica confuso. Uhum. E aí é um esforço muito grande do seguinte, né? Quem está no comando é o pai ou a mãe que está ali, né? Quem está provendo o espaço ali. Ali aquelas regras, elas devem ser cumpridas, devem ser estabelecidas. Então, quando o indivíduo rouba, sai, volta, sai, então assim, peraí, aí vai chegar aquele momento, que é um grande momento muito desafiador, muito complexo, onde o familiar, o pai ou a mãe, o companheiro que está naquela situação de não usuário, onde ele vai ter que colocar o limite de forma assim bem ostensiva. Olha só, você está precisando de ajuda, como diz a página aqui. Então, a ajuda é o quê? Tratamento, etc. Ah, então não quero. Então, aqui você não pode ficar dessa forma. E aí chega a situação, né, em que então você não tem condições de ficar quieto. Está me expulsando? Você está se expulsando, porque tem uma questão da manipulação muito grande do usuário. Ele sempre quer se colocar, pela doença ou pelo distúrbio que ele possa ter, os transtornos, de inverter a lógica, de colocar a culpa no pai ou na mãe, ou em quem quer que esteja fazendo. E aí vem a manipulação. E aí, como nós estamos despreparados enquanto familiar, nós cedemos. E cedemos assim, não, eu vou deixar ele usar aqui em casa, que é melhor usar em casa como na rua, etc. Então, assim, as coisas começam a ficar tão confusas, tão perdidas, e o que eu vou falar é caso real. Às vezes a pessoa pega uma coisa pequena, outra coisa... Não, teve uma situação, isso já aconteceu há muito tempo, a pessoa chega em casa, que tinha um irmão que estava usuário, etc., dependente, e de repente ela olha assim, o fogão, o cara botou o fogão, transitou o fogão para ter a droga. Então, assim, vai desde as coisas pequenas até coisas mais graves,
das pessoas ficarem na rua mendigando junto com aquele que era adoecido. Então, não resolveu o problema dele e adoeceu também. E se multiplicou, vamos dizer assim, os compromissos, até carne que vão acontecer. Então, amor, o não faz parte, e o dependente ele precisa muito desse norte, do limite, porque ele pode não ter, ou está em período que ele está, onde essa questão do outro, a noção de limite, está totalmente perdido, porque está naufragado. Isso demonstra o que é a doença. E quem está doente precisa de tratamento. E aí vem a questão do tratamento, que é outro aspecto, né? Que muitas vezes se faz necessário. A internação tem internações e internações, como a gente já estudou em outro momento, que é bem amplo, né? É complexo, que às vezes a pessoa vai lá tratar como se fosse um depósito, pessoas não é isso. Tem que ter tratamento no sentido amplo do que possa ser oferecido. E não no aspecto punitivo, né? Como tem muita coisa errada por aí, né? Sim. Mas é importante, então, a pessoa buscar o grupo de Narcóticos Anônimos, o Amor Exigente, né? O nosso grupo, né? O Projeto Cristo Consolador, às quartas-feiras, 10h30, a gente encontra para refletir sobre os textos, pensar, nos fortalecer, e nessa conexão com a espiritualidade, porque a origem das Irmandades Anônimas ela veio da espiritualidade, no sentido maior, porque aqui na nossa precariedade humana a gente não respondia. Então, quando os criadores de Narcóticos Anônimos, Bill e Bob, perceberam que algo era maior, algo maior que podia sustentar, e esse é o caminho que mais tem alcançado recuperação no mundo, né? Então, assim, eu considero até a principal estrutura. E aí depois vem os galhos, os ramos que vão, mas não tem como a gente falar de dependência química sem passar por Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos e os familiares. Então, quem possa estar vivendo isso, possa buscar esse auxílio. Nós vamos deixar aqui no Instagram assim, o texto e as indicações, tem atendimento à distância, muitos lugares não estão funcionando, e o nosso trabalho lá também do estudo nós estamos fazendo à distância também. Então é isso, Janete, eu acho que foi muito bom para mim estar aqui com você e com os amigos que entraram aqui, que estão nos acompanhando, nesse momento de reflexão e de ampliar o nosso entendimento e, sobretudo, a nossa condição interna, né? É verdade. De estarmos sendo robustecidos emocionalmente, espiritualmente, para ajudar a passar por mais esse processo que a gente está aí vivendo e ajudar aqueles que precisam tanto quanto ou mais do que nós, né? Aí, verdade, se você pudesse fechar aqui, brevemente, com teus comentários finais. Então tá, Bira, na realidade eu só me sinto, como falei, muito grata, né, pelo convite, ainda, como também falei, num processo de aprendizado, né, essa é um tema, né, muito rico, no entanto também muito complexo, que requer de nós realmente assim uma dedicação, né, a troca de experiências lá, e o trabalho no MAP tem proporcionado isso, né, e então eu sou muito grata por essa instituição, por essa oportunidade que eu tenho de aprender ainda com as minhas limitações e poder contribuir de alguma forma, né, ainda mínima que seja, nesse processo, né, do autocuidado, enfim, da recuperação dessas pessoas que estão vivenciando esse grande desafio da humanidade. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com você e com todos vocês. Agradeço aí pelo carinho e por tudo. Gratidão. Ok, nós agradecemos, então agradecemos também aos bons amigos espirituais, a Jesus, por estarmos nessa oportunidade e que possamos nos fortalecer, buscar sempre a luz, os familiares que estão aqui nos acompanhando, que vivem, alguns que a gente sabe da história que vivem, possam ser amparados, serão amparados. Sim. E que nós não negligenciemos o poder da espiritualidade. Sim. Como você falou, cada um tem uma história, não que a gente tenha uma visão simplista,
colocar tudo lá atrás, não. Mas, inegável que nós temos uma história e essa história vem nos acompanhando, mas nós estamos aqui para vencer e para superar. Não estamos aqui para naufragar, não estamos aqui para falir, não. Nós estamos aqui para superar. E a espiritualidade, da forma como a gente entende, como cada um entende, vai nos ajudar. Então, aí lembrando de novo assim, as linhas de auxílio, de ajuda, Amor Exigente, fantástico, Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, os familiares, tanto de AA e de NA, que estão aí publicamente para ajudar, e os equipamentos públicos, né, que nós sabemos também que tem muita coisa boa, os CAPs, muita coisa que temos que valorizar e é boa mesmo, apesar das dificuldades que estamos passando no contexto social, né, que nós possamos ter esse entendimento que o SUS está aí para todos, né, e que existe muito recurso para que possa ser ajudado e entendido esse contexto da doença. Então, nós agradecemos mais uma vez, querida amiga, querida irmã. Né? Obrigada, Bira. Temos aí uma trajetória de trabalho, em breve estaremos voltando presencialmente em Itaguaí, para que os frutos continuem a, né, aumentar e produzir conforme nos ensina Jesus. Né? Verdade. Vamos lá, então. Então, muita paz, paz e bem, paz e luz. Paz, e nós vamos salvar aqui, vamos rezar para salvar o vídeo e vamos compartilhar. Talvez a gente faça uma ediçãozinha, melhore aqui alguma coisinha, mas a gente coloca para que a gente possa compartilhar, porque esse tipo de informação para o familiar eu acho que ainda falta muito. Né? Eu acho que isso precisa ser ampliado, a necessidade que o familiar tem, tanto quanto o usuário. Ele precisa ser cuidado, acolhido, respeitado, amado, para que possa ajudar. Ter condições de ajudar. Os laços do coração. Tá bom? Verdade. Gratidão, valeu, então. Bira. Bom dia. Bom dia a todos. Valeu, gratidão. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Então, aqui, vários aqui, dando tchau, tchau. William, o Ronaldo, do Amor Exigente, a Fátima Carnaval, do Ateliê Pequeno Mariane, a Cristiano, aqui Vanice, Ronaldo, do Amor Exigente, grande parceiro, a Luana, Carmen Lúcia, vários amigos aqui, minha querida esposa Fernanda. Aí, bacana então. Então vamos encerrar, agora eu quero ver como é que eu saio daqui.